O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um Ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 304 do podcast O Catecismo em um Ano, e nesse dia nós terminaremos o artigo 6º, Não cometerás adultério. Nós leremos dos parágrafos 2387 ao 2400. Outras ofensas à dignidade do casamento. É compreensível o drama de quem, desejoso de se converter ao Evangelho, se vê obrigado a repudiar uma ou várias mulheres com as quais viveu anos de vida conjugal. Contudo, a poligamia não se coaduna com a lei moral. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus tal como nos foi revelado nas origens, porque contrária à igual dignidade pessoal entre o homem e a mulher, que no matrimônio se doam com um amor total e por isso mesmo único e exclusivo. O cristão que foi polígamo está gravemente obrigado por justiça a honrar as obrigações contraídas para com suas antigas mulheres, bem como para com os filhos. O incesto designa relações íntimas entre parentes ou pessoas afins, em grau que proíba entre eles o casamento. São Paulo estigmatiza esta falta particularmente grave. É voz geral que está acontecendo imoralidade sexual entre vós. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. Aquele que assim procede, em nome do Senhor Jesus, entregamos esse indivíduo a Satanás, para a destruição da sua índole carnal. Conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1, 3 ao 5. O incesto corrompe as relações familiares e indica como que uma regressão à animalidade. Podemos ligar ao incesto os abusos sexuais perpetrados por adultos contra crianças ou adolescentes confiados à sua guarda. A falta é acrescida, então, de um dano escandaloso, causado à integridade física e moral dos jovens, que ficarão marcados por toda a vida, e de uma violação da responsabilidade educativa. Existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar forma jurídica e pública a uma ligação que implica intimidade sexual. A expressão é enganosa, com efeito, que significado pode ter uma união na qual as pessoas não se comprometem mutuamente e revelam assim falta de confiança na outra, em si mesma ou no futuro? A expressão abrange situações diferentes: concubinato, recusa do casamento como tal, incapacidade de assumir compromissos a longo prazo. Todas essas situações ofendem a dignidade do matrimônio, destroem a própria ideia da família e enfraquecem o sentido da fidelidade. São contrárias à lei moral. O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Muitos reclamam hoje uma espécie de direito à experiência quando há intenção de se casar. Qualquer que seja a firmeza do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, estas não permitem garantir, em sua sinceridade e fidelidade, a relação interpessoal de um homem e uma mulher
e principalmente protegê-los contra as fantasias e os caprichos. A união carnal não é moralmente legítima, a não ser quando se instaura uma comunidade de vida definitiva entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera a experiência. Ele exige uma doação total e definitiva das próprias pessoas entre si. Resumindo, o amor é a vocação fundamental e originária do ser humano. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de igual maneira a ambos, cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a própria identidade sexual. Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu estado de vida próprio. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa. Inclui a aprendizagem do domínio pessoal. Entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. A aliança que os esposos contraíram livremente implica um amor fiel. Impõe-lhes a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel. A fecundidade é um bem, um dom, um fim do casamento. Dando a vida, os esposos participam da paternidade de Deus. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis, por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. O adultério e o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento. E como um complemento adicional para este dia, nós leremos a catequese do Papa São João Paulo II, realizado no dia 13 de agosto de 1980. O conteúdo do mandamento "Não cometerás adultério". A análise da afirmação de Cristo durante o Sermão da Montanha, afirmação que se refere ao adultério e ao desejo a que ele chama adultério cometido no coração, é necessário desenvolvê-la partindo das primeiras palavras. Cristo diz: "Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério". Tem na mente o mandamento de Deus, aquele que no Decálogo se encontra no 6º lugar e faz parte da chamada segunda tábua da lei que Moisés obtivera de Deus Javé. Coloquemo-nos primeiro no ponto de vista dos ouvintes diretos do Sermão da Montanha, daqueles que ouviram as palavras de Cristo. São filhos e filhas do povo eleito, povo que do próprio Deus Javé tinha recebido a lei, tinha recebido também os profetas, que repetidamente, através dos séculos, tinham censurado exatamente a relação mantida com aquela lei, as múltiplas transgressões dela. Também Cristo fala de semelhantes transgressões, mas fala ainda mais de uma tal interpretação humana da lei, em que se apaga e desaparece o justo significado do bem e do mal, especificamente querido pelo divino legislador. A lei, de fato, é sobretudo o meio indispensável para que superabunde a justiça. Palavras de Mateus, capítulo 5, versículo 20, na antiga tradição. Cristo quer que essa justiça supere a dos escribas e dos fariseus. Não aceita a interpretação que, através dos séculos, foram dando ao conteúdo autêntico da lei, pois submeteram em certa medida tal conteúdo, ou seja, o desígnio e a vontade do legislador, às variadas fraquezas e aos limites da vontade humana, derivados precisamente da tríplice concupiscência. Era esta uma interpretação casuística que se tinha sobreposto à original visão do bem e do mal, ligada com a lei do Decálogo. Se Cristo tende à transformação do ethos,
falo sobretudo para recuperar a clareza fundamental da interpretação. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-la, mas completá-la. Condição do completamento é a justa compreensão. E isto aplica-se, além do mais, ao mandamento não cometer adultério. Quem segue nas páginas do Antigo Testamento a história do povo eleito desde os tempos de Abraão, encontrará abundantes fatos que atestam como este mandamento era posto em prática e como em seguida a tal prática era elaborada a interpretação casuística da lei. Primeiro que tudo, é sabido que a história do Antigo Testamento é teatro da sistemática defecção perante a monogamia, o que, para se compreender a proibição não cometer adultério, deveria ter significado fundamental. O abandono da monogamia, especialmente no tempo dos patriarcas, tinha sido ditado pelo desejo da prole, de numerosa prole. Este desejo era tão profundo e a procriação como fim essencial do matrimônio tão evidente que as esposas que amavam os maridos, quando não estavam em condições de lhes dar prole, pediam de sua iniciativa aos maridos pelos quais eram amadas, que tomassem sobre os próprios joelhos, ou seja, acolhessem a prole dada à vida por outra mulher, por exemplo, pela serva, isto é, pela escrava. Assim foi no caso de Sarai a respeito de Abraão, ou no de Raquel a respeito de Jacó. Estas duas narrações refletem o clima moral em que era praticado o decálogo. Explicam o modo em que o ethos israelita estava preparado para acolher o mandamento não cometer adultério e que a aplicação encontrava tal mandamento na mais antiga tradição deste povo. A autoridade dos patriarcas era, de fato, a mais alta em Israel e possuía caráter religioso. Estava estreitamente ligada à aliança e à promessa. O mandamento não cometer adultério não mudou esta tradição. Tudo indica que o seu posterior desenvolvimento não se limitava aos motivos, sobretudo excepcionais, que tinham guiado o comportamento de Abraão e Sarai, ou de Jacó e Raquel. Se tomamos como exemplo os representantes mais ilustres de Israel depois de Moisés, os reis de Israel, Davi e Salomão, a descrição da vida deles mostra que se estabelece a poligamia efetiva, isto indubiamente por motivos de concupiscência. Na história de Davi, que também tinha duas mulheres, deve chamar a atenção não só o fato de ter tomado a mulher de um súbdito seu, mas também a clara consciência de ter cometido adultério. Este fato, assim como a penitência do rei, são descritos de modo pormenorizado e sugestivo. Por adultério entende-se só a posse das mulheres de outrem, ao passo que não o é a posse de outras mulheres como esposas ao lado da primeira. Toda a tradição da antiga aliança indica que a consciência das gerações que se foram seguindo no povo eleito, ao ethos delas, não se juntou nunca à exigência efetiva da monogamia, como consequência essencial e indispensável do mandamento não cometer adultério. Nesta perspectiva, é preciso também entender todos os esforços que tendem a introduzir o conteúdo específico do mandamento não cometer adultério no quadro da legislação promulgada. Confirmam-no os livros da Bíblia, em que se encontra amplamente registrado o conjunto de tal legislação antigo-testamentária. Se toma em consideração a letra de tal legislação, resulta que esta se empenha em lutar com o adultério de modo decidido e sem contemplações, usando meios radicais, incluindo a pena de morte. Falo, porém, sustentando a poligamia efetiva, até mesmo legalizando-a plenamente, ao menos de modo indireto. Assim, portanto, o adultério é combatido só nos limites estabelecidos e no âmbito das premissas definidas, que determinam a forma essencial do ethos antigo testamentário. Por adultério entende-se aí, sobretudo e talvez exclusivamente,
a infração do direito de propriedade do homem quanto a qualquer mulher que seja a própria mulher legal, ordinariamente, uma entre muitas. Não se entende, porém, o adultério como aparece do ponto de vista da monogamia estabelecida pelo Criador. Reparemos agora ter feito Cristo referência ao princípio precisamente a respeito deste argumento. Muito significativa é, além disso, a circunstância em que toma Cristo a parte da mulher surpreendida em adultério e a defende da lapidação. Diz aos acusadores: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. Quando eles deixam cair no chão as pedras e se afastam, diz à mulher: vai e doravante não tornes a pecar. Cristo identifica, portanto, claramente o adultério com o pecado, quando, pelo contrário, se dirige àqueles que desejavam lapidar a mulher adúltera, não apela para as prescrições da lei israelita, mas exclusivamente para a consciência. O discernimento do bem e do mal inscrito nas consciências humanas pode mostrar-se mais profundo e mais correto do que o conteúdo de uma norma. Como vimos, a história do povo de Deus na Antiga Aliança, que procuramos explicar só por meio de alguns exemplos, decorria em notável medida fora do conteúdo do mandamento não cometer adultério. Passava, por assim dizer, ao lado dele. Cristo deseja corrigir estes erros. Eis a razão das palavras por ele pronunciadas no Sermão da Montanha. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!